glória a Deus, nesse espírito de adoração, aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia juntamente com a minha, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Bendito seja o nome de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Amém. Assim diz a Bíblia Sagrada: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque além do Espírito de vida em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Vamos ler mais uma vez. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Amém? Se assente adorando a Jesus e, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós queremos ser didático com vocês nessa noite. Por isso eu peço para você manter a sua Bíblia aberta, conforme nós vamos ministrando, nós vamos trabalhando à luz da Bíblia Sagrada. Nós queremos louvar a Deus por essa noite. Nós podemos estar na casa do Senhor e adorar e bendizer ao seu santo e bendito nome. Louvar a Deus pelos hinos que foram entoados, as canções que foram entoadas, ao nome de Cristo Jesus aqui nessa noite. Aos irmãos que de fato estão com os corações abertos para esse ato tão importante que nós, daqui a alguns minutos, iremos fazer, que é participar do corpo e do sangue de Jesus. Então, nós queremos, à luz da Bíblia, falar com vocês sobre o tribunal da graça, Por isso, deixa sua Bíblia aberta, tá certo? Como a maioria dos irmãos às vezes não vem na terça-feira, eu quero de maneira expositiva falar sobre o que está no texto que nós acabamos de ler. Ora, o texto que nós acabamos de ler, escrita pelo apóstolo Paulo, na sua escrita aos irmãos em Roma, ele vai usar alguns termos jurídicos que nós vemos ao discorrer dos capítulos que Paulo está a escrever. Você vai ver alguns termos que são jurídicos, como lei, justificação, você vai ver condenação, regeneração e assim por diante. Paulo, na verdade, ele tem a intenção de mostrar qual é a diferença para os judaizantes, ou aqueles que praticam o judaísmo, a graça que Deus alcançou sobre a humanidade. Paulo ele vai demonstrar a diferença do judaísmo, a graça que nos foi alvo. Graça essa que absolveu a humanidade. Graça essa que absolveu o ser humano. Ora, porque olhando para o que está registrado no livro de Gênesis, o homem deveria receber a condenação pelo pecado que praticara desobedecendo a Deus. Mas, aqui no capítulo de número 8, Paulo vai demonstrar e vai montar diante de nós um cenário que eu atribuí o nome de como Tribunal da Graça de Cristo Jesus. Então Paulo ele vai demonstrar para nós algumas coisas que tem um tribunal comum. O crime que está sendo julgado,
o réu que está sentado no banco dos réus, o advogado, o acusador, o juiz e a sentença. Nós vamos ver isso no capítulo de número 8 de Romanos. O interessante é que Paulo está demonstrando que, diferente do judaísmo, a graça que nos alcança é a graça que absolve a humanidade dos seus pecados. Absolvição essa que nos foi garantida na cruz do Calvário. A graça de Deus é amor, a graça de Deus é perdão, a graça de Deus, ela alcança quem não é merecedor. Isso já para você dar glória a Deus, porque aqui tem bastante gente que não é merecedor, como eu também, mas a graça nos alcançou, a graça nos absolveu, amém? A graça nos alcançou, a graça nos absolveu. Então, Paulo aqui em Romanos capítulo 8, ele vai montar o tribunal da graça, e junto com vocês eu quero partilhar o que está escrito no texto e expor para os irmãos aqui. Então nós vamos refletir em Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo do número 11, onde o tribunal da graça está montado. Então fique com a sua Bíblia aberta. Romanos capítulo do número 8 e o versículo do número 2. Aqui nesse tribunal está montado o crime de quem cometeu e está sentado no banco dos réus. O versículo número 2, Paulo vai dizer o seguinte: porque além do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. O crime está sendo apontado diante do tribunal esse chamado graça. Qual é o crime? Pecado. O pecado é o crime de quem cometeu e está sentado no banco dos réus. O interessante que nós devemos pontuar aqui, ter a nossa mente, é que todos somos pecadores. É digno de ser julgado e condenado. Todos somos considerados pecadores. É digno de ser condenado pelo pecado, que é o crime que nos condena. Ora, o Paulo mesmo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o pecado é ofensa contra Deus. A Bíblia diz que quem peca não ofende somente a Deus, mas também ao nosso próximo. O pecado é o crime que a humanidade cometeu, e é esse crime que está sendo julgado e imputado sobre a humanidade. Quando eu falo humanidade, está falando eu e você. O pecado é o crime que nos condena, o pecado é o crime que nos julga, o pecado é o crime que nos torna condenados diante da justiça de Deus. Mas Paulo está montando para nós o tribunal da graça, e ele aponta qual é o crime. Ora, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui está o crime, o pecado, e o pecado leva à morte. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 6, versículo 23, que o salário do pecado, o que é? A morte. Então o crime que está sendo imputado diante da humanidade, ela nos leva à morte. Ou seja, a humanidade já está sendo condenada pelo crime que cometeu, que é o pecado. Agora, Paulo vai nos mostrar algo muito interessante nos versículo 3 e o versículo número 4. Ele aponta qual é o crime, que é o pecado. Agora ele vai apontar para nós qual é a lei que vai julgar quem está sentado no banco dos réus. Ele aponta: a lei é a palavra de Deus. Romanos capítulo 3 e versículo número 4. Fique com a sua Bíblia aberta. Porquanto o que fora impossível à lei
no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei que está julgando quem está sentado no banco dos réus é a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus é a lei revelada a nós, mas que pelo Espírito Santo manifesta agora a graça divina para andarmos na lei espiritual e não na lei carnal. Com a sua Bíblia aberta, Romanos capítulo 7, e o versículo de número 6, Paulo está dentro do contexto de Romanos capítulo 8, e ele vai dizer lá no versículo de número 6, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que Paulo está falando? Olhe para cá que eu vou explicar para você. No capítulo 7, Paulo está falando sobre a lei aquela que dentro dos seus preceitos, aproximadamente 613, 365 negativas, representando uma negativa para cada um dia do ano, e também as suas 248 afirmativas, em todas elas somente condenação para quem quer observar a lei. Por isso que no capítulo 7, Paulo começa falando que a lei é boa, que a lei é espiritual. E no capítulo 7, Paulo está falando de um relacionamento matrimonial, de um homem com a mulher. E Paulo começa dizendo: o homem que a lei é bom, é espiritual, mas a mulher, que está falando sobre nós que somos alvo da graça, jamais podemos agradar ao marido, que é a lei. Não tem como agradar a lei, porque dentro da lei, todas as suas prerrogativas nos apontam condenação. Cada dia do ano é uma negativa, não tem como ser justificado diante da lei. Por isso, no versículo 6 que nós lemos, Paulo vai dizer que morrendo, ou agora nós estamos livres da lei, porque morrendo o marido, a mulher, que agora somos nós, que somos alvos da graça de Jesus, morrendo o marido, nós estamos livres para de fato agora agradar a Deus. Isso era para você dar glória a Deus, mas tudo bem. Paulo está falando que ela é boa, Paulo está falando que ela é espiritual, mas nós não podemos agradar e jamais alcançar justificação diante da lei. Por isso que a lei precisa morrer para que nós possamos agora, de fato, sermos livres. Preste atenção no versículo 6 que nós lemos. Paulo vai dizer lá no final o seguinte: a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Olha que lindo isso aqui. Versículo 7: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissestes, não cobiçarás. Paulo está falando que a lei aponta o nosso pecado, a lei aponta a nossa condenação, mas morrendo a lei, oh glória, nós estamos livres para não viver na velhice da letra. Paulo está falando da lei, para que nós possamos viver em novidade de espírito. A lei é a palavra de Deus que nos julga, mas através da graça, oh glória, mas através da graça,
graça, nós somos libertos da lei do pecado e de toda a condenação. Oh, glória! Paulo chega a dizer o seguinte: quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 24 do capítulo 7. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? No meu coração estão os seus mandamentos, mas nos meus membros, quando eu penso fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Oh, glória! Mas Paulo, olha para cá, irmão, você vai dar glória a Deus com gosto. Paulo está falando da lei que não tem como alcançar justificação. Paulo chega a exclamar o grito da humanidade: a lei me julga, a lei me condena, a lei aponta as minhas falhas, a lei me aponta os erros, a lei já está me condenando. E Paulo dá um grito como a humanidade gritou: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem me livra dessa condenação? Mas Paulo está fazendo uma técnica da cultura helenista, que é a diatribe. O que Paulo está fazendo? Olha para cá, irmãos. Paulo, como um bom escritor, ele pega a sua pena junto com um líquido chamado ácido muriático. Ele vai escrever o capítulo 7, versículo 24, e ele está esbravejando e dizendo: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Esse corpo aponta meu pecado, a lei aponta minha condenação. Mas lá no capítulo 8, isso é para você dar glória a Deus com gosto. No capítulo 8, como um bom escritor, ele vai refletir o que ele acabara de escrever no capítulo 7, e no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1, ele vai dar resposta ao que ele estava em questionamento no versículo 24. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai dar resposta ao que estava em questionamento no capítulo de número 7. Não tem como livrar esse corpo, não tem como ter justificação diante da lei que aponta os meus pecados. Quem é que está lá no data show? Me ajuda, quem é que está lá? Tem ninguém? Meu Jesus, vai lá, Luiz, corre lá. Versículo de número 1. Olha para cá, irmãos. Paulo no capítulo 7 está dizendo: não tem como livrar esse corpo. Nós estamos através da lei condenado. Mas Paulo, como um bom escritor, no versículo de número 1 do capítulo 8, Luiz me ajuda, está lá. Só que Paulo vai dar um grito de resposta à dúvida que estava no capítulo de número 7. Como eu vou livrar esse corpo? Como eu vou ser justificado diante da lei? Mas no capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer: portanto, oh glória, oh glória. Será para você dar glória a Deus, mas tudo bem. Portanto, oh glória, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Será para você dar glória a Deus com mais gosto. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No capítulo 7 era: quem vai me livrar dessa condenação? No capítulo 7 era: ela aponta os meus erros. No capítulo 7 era: eu estou morto diante da lei. Mas no capítulo 8 ele rasga o texto e diz: agora nenhuma, oh glória, condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Será para você dar glória a Deus com mais entusiasmo, mas tudo bem. Paulo está dizendo, Paulo está gritando, Paulo está esbravejando: não tem como alcançar a justificação diante da lei, oh glória, mas em Cristo Jesus nenhuma condenação há. Oh glória! Olhe para cá. Não vou me entusiasmo muito, segura, tá? Oh glória a Deus. Mas Paulo está montando
o tribunal da graça. A lei que está julgando quem está sentado no banco dos réus é a palavra de Deus. A lei apontava a condenação, a lei apontava já o nosso destino, a lei já estava dizendo: o homem está condenado. Então, diante do tribunal da graça, Paulo está apontando qual é o crime, pecado. Diante do tribunal da graça, Paulo está apontando a lei, que quem está sentado no banco dos réus haveria de ser julgado, a palavra de Deus. Agora, lá nos versículos do número 5, versículo do número 6, nós vamos identificar quem está sentado no banco dos réus, que é o ser humano, que é o homem que está sentado no banco dos réus. Olha o versículo 5 e o 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Oh glória! Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida é paz. Quem é que está sentado no banco dos réus? É um homem, é uma humanidade que está sentada no banco dos réus para ser julgada pelo seu crime, que foi o pecado, e quem está sendo abalizado como julgamento é a lei, que é a palavra de Deus. Então o homem está sentado no banco dos réus. Oh glória! Cada ser humano, cada homem que já viveu nessa terra foi e é um pecador. Lembra que eu falei? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Por isso que haverá um grande dia em que haverá um grande julgamento, aonde todos hão de passar diante do tribunal de Cristo. Apocalipse capítulo 20 vai dizer que todos hão de passar diante do tribunal de Cristo, e ninguém escapará desse tribunal. Romanos capítulo 14, abre ali, Luiz, tu que é bom de Bíblia. Romanos capítulo 14, versículo do número 10, e nós vamos ler para os irmãos. Presta atenção aqui, irmão. Romanos capítulo 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Versículo 11. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua louvará a Deus. Versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si diante de Deus. Haverá um dia em que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e lá nós seremos sentenciados devido àquilo que nós acometemos. Então Paulo está mostrando, diante do tribunal da graça, quem é o réu que está sentado no banco para ser julgado. É o ser humano. Todos haverão de passar diante de Deus, ou diante de Cristo, para ser julgado. Olha para cá. Paulo, montando o tribunal da graça, vai apontar que quem é o réu desse tribunal é o homem esse que já cometeu o seu pecado e o crime que é o seu pecado. Então, diante do tribunal de Cristo, está montado o cenário, oh glória, está montado o tribunal da graça. O crime, pecado, a lei que haveria de julgar, a palavra de Deus. O réu que está sentado no banco para ser julgado através da lei, o homem, o ser humano, aonde todos hão de passar diante do tribunal de Cristo. Agora, quem é o acusador? Quem é que acusa a humanidade diante desse tribunal chamado tribunal da graça? Romanos capítulo 8, versículo 7, versículo 8 vai dizer: por isso, o pendor
pendor da carne é inimizade contra Deus. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A acusação que vem diante do homem, diante do ser humano, vem através da mão do adversário das nossas almas, que é o diabo. O diabo é quem está acusando o homem sentado no banco dos réus. Preste atenção, o tribunal está montado, o crime foi apontado, o pecado. A lei que haveria de julgar era a palavra de Deus. Quem está sentado no banco dos réus é o homem, o ser humano. Quem é o acusador que está apontando o pecado do homem? O diabo. O diabo é quem está acusando e apontando o pecado da humanidade. Lembra de Jó, capítulo 1, versículo 6? Os filhos de Deus são chamados diante da própria face de Deus. O diabo está no meio dos filhos de Deus. Deus olha para o diabo, o acusador, e vai perguntar: de onde tu vem? Ou por onde tu passa? Ele vai dizer: eu venho de rodear a terra. Aí Deus vai olhar para o acusador, que é o diabo, e diz: e tu tem visto o meu servo chamado Jó? Homem temente, que no mal se desvia. O que o diabo vai dizer? Ele é assim, eu vou conjecturar para você entender. Ele é assim porque é um homem abençoado. Ele é assim porque tem 10 filhos. Ele é assim porque era o homem mais rico do Oriente naquela época. Ele é assim porque ele tem tudo. Deus vai colocar o caráter de Jó em questão. Toca nele, tira tudo que ele tem, mas não toca na carne. Oh, Rei da Glória! Aleluia! Quem é o acusador? É o diabo. No trono da graça, o diabo, como acusador, está apontando o crime da humanidade, que é o pecado. O diabo está apontando que o ser humano pecou. O diabo está apontando que o ser humano cometeu pecado. Oh, glória! O diabo é o acusador contra a humanidade no trono da graça. Olhe para cá. O diabo está acusando a humanidade devido ao seu delito e o seu crime, que era o pecado. O tribunal da graça, olhe para cá, o tribunal da graça está montado. Primeiro, o crime, pecado. A lei, palavra de Deus. O réu, o ser humano. O acusador, o diabo, que vem para acusar a humanidade diante de Deus. Mas preste atenção que você vai dar glória a Deus com gosto. Aleluia! Oh, glória a Deus! O diabo, ele vem acusar ao homem diante de Deus. Oh, glória! O diabo vem apontar o pecado da humanidade diante de Deus. Só que agora, no tribunal chamado Tribunal da Graça, precisa ter um juiz. E o juiz está identificado que é o próprio Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9, Paulo vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque é Deus que está agora julgando a humanidade assentada ao banco do réu. Oh, glória! A verdadeira justiça pertence a Deus. Deus, em toda a sua justiça, Ele é o verdadeiro juiz. Gênesis capítulo 18, versículo 25, Abraão está conversando com uma teofania do próprio Deus. Abraão está dizendo: se tiver 40, se tiver 50, se tiver 30, se tiver 20, justo lá em Sodoma, livra. Eu vou conjecturar para você entender. Só que no versículo 25, o Abraão vai falar algo que é interessante. Ó Deus, lá no final: tu és o supremo juiz de toda a terra. Tu és o supremo juiz
de toda a terra. Oh, glória! Deus é o juiz que vai julgar a humanidade que está sentada no banco do réu. Olhe para cá, tribunal da graça. Preste atenção. Primeiro, o crime da humanidade, pecado. Segundo, a lei que julga a palavra de Deus. Terceiro, o réu que está sentado no banco para ser julgado, a humanidade. Quarto, quem é que está acusando a humanidade? O diabo. Quinto, quem é o juiz que vai coordenar esse tribunal? É Deus, que o próprio Abraão diz que ele é o supremo juiz de toda a terra. Agora, nesse tribunal nós já vimos que tem o crime, que tem a lei, que tem o acusador, que tem o juiz, que tem o réu. Só que precisa de um advogado de defesa. Aleluia. Precisa de um advogado para defender quem está sentado no banco dos réus. Glória. Precisa de um advogado para defender quem está sentado para ser condenado diante do seu crime que já foi apontado, que é o pecado. Aí nós vamos ver, oh glória, se você não dá glória a Deus, irmão, aí nós vamos ver quem é o advogado do tribunal da graça. É Cristo. Aleluia. Cristo é o advogado que vai defender o homem que está sendo acusado pelo diabo, condenado pelo seu crime que era o pecado, e está a ponto de ser julgado pela lei que é a palavra de Deus. O diabo acusa, o pecado é o crime, oh, glória. A lei é a palavra que vai condenar quem está sentado no banco dos réus. Só que precisa do advogado de defesa, que é Cristo. E Paulo vai falar algo muito interessante no versículo 10 do capítulo 8. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Oh, glória. João, na sua epístola, lá em 1 João, no capítulo de número 2 e o versículo de número 1, João vai dizer algo interessante. Filhinhos, Aleluia. estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Oh, glória. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Oh, glória. Temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Oh, glória. Olhe para cá. E eu já encerro. Diante do tribunal da graça está montado o crime, pecado. A lei que haveria de julgar, a palavra de Deus. O réu, a humanidade que está sentado no banco. O acusador, o diabo. O juiz, Deus. E agora, o advogado de defesa, Cristo. O cenário está montado. Oh, glória. A sentença está para ser estabelecida. Oh, glória. O advogado, ele vai defender quem está sentado no banco dos réus. A sentença, olhando, já está clara diante de nós. Se ele cometeu o crime do pecado, ele vai ser condenado pelo crime que ele cometeu. Ora, se ele cometeu o pecado, nós já sabemos qual é a condenação. O salário do pecado é a morte. A condenação já está estabelecida, é a morte. Mas aí vem a sentença. Se você não dá glória a Deus, eu vou parar por aqui. Oh, glória. Nesse julgamento que Deus está como juiz e Jesus como advogado, a sentença é condenação à morte. A sentença é morte pelo seu crime que acabara de cometer, que era o pecado. A sentença é morte pelos delitos que ele acabara de ser executado. Só que aí vem a sentença, é o perdão. Aleluia. Glória. Aleluia. Aí vem a sentença, é o perdão. Oh, glória.
tribunal qualquer apontado o crime, a sentença é pagar pelo crime que acometeu. Mas no tribunal da graça é diferente. Nós temos um advogado que João descreve como justo, e esse advogado, ele vai defender quem está sentado no banco dos réus, e a sentença não é morte, a sentença é perdão. Oh glória! A sentença é perdão. Oh glória! Isso era para você dar glória a Deus. Oh glória! Em Cristo nós alcançamos o perdão. Aí no versículo 11 Paulo vai dizer: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Olhe para cá e eu encerro. No tribunal da graça, o crime era o pecado. No tribunal da graça, a lei que julgava era a palavra de Deus. No tribunal da graça, o réu que está sentado para ser julgado era toda a humanidade. No tribunal da graça, o acusador era o diabo. No tribunal da graça, o juiz era Deus, supremo juiz de toda a terra. Mas no tribunal da graça tem um advogado de defesa, que é Cristo Jesus. A sentença para toda a humanidade já estava descrita: condenação à morte. A sentença para toda a humanidade já estava determinada: condenação à morte, separação eterna do Criador que é Deus. Mas no tribunal da graça, a sentença é absolvição. A sentença é perdão para a humanidade. A sentença é justificação para a humanidade. Você não entendeu? Era para você matar glória a Deus com gosto. Eu e você era para ser condenados à morte eterna, mas aprove a Deus enviar um advogado, Jesus Cristo justo, e defender a causa da humanidade. E a sentença que caiu sobre nós é perdão, 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 perdão. Oh glória! Isso era para você dar glória a Deus conosco. Sabe por que eu e você estamos aqui? É porque a sentença foi estabelecida: perdão. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque a sentença foi estabelecida: justificação diante de Deus por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz no meio. Eu e você somos diante de Deus considerados justos por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Deixa eu falar isso aqui para você dar glória a Deus. Sabe a tampa do propiciatório? Sabe a tampa do propiciatório? Quando era imolado o animal, diante da tampa, o sangue era derramado sobre a tampa do propiciatório, e o sangue sendo derramado sobre a tampa, o perdão estava estabelecido num dia chamado Yom Kippur, que o judeu faz até hoje. O sangue derramado diante de Deus era o sangue que encobria o pecado da humanidade e de todos os judeus que estavam naquele grande dia de clamor e de oração. Sabe o que eu e você somos? Nós somos a tampa do propiciatório.
Fala para você dar glória a Deus. O sangue foi derramado sobre nós. Aleluia. O sangue foi derramado sobre nós. Deus, em sua justiça, olha para eu e para você e diz: tem sangue derramado, tem sangue derramado, tem sangue derramado. Ou seja, os pecados foram encobertos pelo derramamento de sangue, e foi o sangue de Cristo Jesus. Deus, em sua justiça, olha para nós e diz: tem sangue derramado, tem sangue derramado, tem sangue derramado, tem sangue derramado. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Eu e você recebemos a sentença de perdão. Eu e você recebemos a sentença de perdão. O nosso crime era claro, pecado. Aleluia. Mas através de Cristo nós somos perdoados. Aleluia. Pelo sangue que foi derramado diante da justiça de Deus. O sangue derramado nos dá absolvição. Coloca a mão no seu coração que eu quero orar por você. Se você entende o tamanho do ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue na cruz do meio, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui bonitos, cheirosos, bem vestidos, bem alinhados, foi porque o sangue foi derramado, foi porque o sangue foi derramado, foi porque eu e você somos encontrados diante da justiça de Deus, perdoados, justificados. Eu vou dar um minuto para você glorificar o nome de Jesus. Eu vou dar um minuto para você exaltar o nome de Jesus diante